A graça e a paz são as nossas mensagens que gravamos todos os dias. Uma viagem pela Bíblia. E hoje iremos ao livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 até o 47. Com o tema Existe Igreja Perfeita? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Existe igreja perfeita? Posso ouvir você dizer que não. Mas o relato da igreja primitiva descreve uma comunidade com ambiente bem próximo da perfeição. Mesmo em contraste com a perseguição. Antes de falar da igreja, precisamos refletir o que é ser uma igreja. Na verdade, você e eu formamos a igreja. Se a igreja não está bem, é porque as pessoas não estão bem. Podemos comparar a igreja com o repolho, que se fecha, ou com a rosa que se abre. Diante das dificuldades como igreja, você pode ir se fechando com o tempo ou se abrindo cada vez mais, mostrando sua beleza e aroma até se despetalar, espalhando-se por onde o vento levar. A beleza do relato da igreja primitiva mostra que se entregaram totalmente como uma rosa a despetelar. Sua igreja tem problemas? Vamos aprender 12 exemplos da igreja primitiva de como devemos melhorar nossas igrejas. Primeiro, perseverante. Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A primeira característica da igreja primitiva é a perseverança. Perseverar é continuar vencendo obstáculos. Perseverança sem dificuldades não é perseverança. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, ensinamentos deixados pelos discípulos de Jesus, na comunhão, a unidade entre os irmãos e a Santa Ceia, no partir do pão, compartilhar das necessidades uns dos outros, nas orações, espiritualidade pessoal e intercessão. Muitos cristãos e igrejas hoje não estão perseverando na doutrina porque não estão dispostos a aprender ou a ensinar a Bíblia. Também não conseguem persistir na comunhão porque não estão dispostos a perdoar. Não partem o pão com seu próximo por causa do egoísmo. E quanto às orações,
A maioria das pessoas só quer receber e não interceder por quem precisa. Deus quer uma igreja perseverante. Segundo, temente a Deus. No verso 43, em cada alma havia temor. A segunda qualidade da igreja primitiva era o temor de Deus. Temer a Deus é respeitar e obedecer ao Senhor. Não adianta ser religioso ou saber toda a Bíblia se não tiver temor de Deus, pois de tudo que tem se ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Infelizmente, muitas pessoas hoje dizem cristãos e fazem coisas que não agradam a Deus. Talvez pensam que o pastor não está vendo, mas os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e bons. Provérbios 15, verso 3. A falta de sabedoria é uma consequência da ausência do temor. Salmos 11, verso 10. Deus quer uma igreja temente a Ele. Terceira, milagrosa. Versículo 43b. Muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Outra marca da igreja primitiva é que aconteciam milagres. Estas maravilhas eram parte da rotina dos cristãos primitivos. A falta de milagres é consequência da falta de fé, embora a promessa de Jesus seja que sinais hão de acompanhar aqueles que crêem. Marcos 16, 17. O que está acontecendo é o contrário quando pessoas que não creem estão seguindo os sinais. Um dos empecilhos para que aconteçam milagres na igreja atual é que quando algo sobrenatural acontece, logo se começa a dizer que é por causa da denominação ou do seu líder. Então, a glória passa a ser do homem e não de Deus. Contudo, Deus não divide sua glória com ninguém. Na igreja primitiva, quando um cristão ministrava a cura de um enfermo, ao invés de ser honrado, era perseguido. E mesmo assim tinha fé. Para que haja liberdade para a realização de milagres, é preciso que a glória seja toda para Deus. Deus quer uma igreja milagrosa. Quarta, unida. Versículo 44. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A união entre os irmãos da igreja primitiva era algo inesquecível. Não somente procurava estar sempre juntos, como também dividiam tudo o que tinha entre si para suprir uns aos outros. A unidade da igreja é algo essencial para o fortalecimento da obra do Senhor. União é mais que reunião. É possível estar reunido sem estar unido. Para alcançar esta unidade, é preciso que, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14.
O inimigo sabe que para enfraquecer uma igreja, basta dividir seu povo, pois uma igreja unida é forte contra ele. A união da igreja testemunha da fé em Jesus, para que o mundo creia. João 17:21. Deus quer uma igreja unida. Quinta, solidária. Versículo 45. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A solidariedade era constante na igreja primitiva. Sempre estava procurando ajudar alguém que precisasse. Estas boas obras marcavam a vida tanto de quem era ajudado como de quem ajudava. Com isso também os cristãos viviam ocupados fazendo o bem e não tinham nem tempo para pensar em probleminhas. De nada adianta a igreja pregar a fé se não tiver obras. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago, capítulo 2, verso 14 ao 26. Pois embora as obras não garantam a salvação, Efésios 2, 8, 9, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras e as quais Deus de antemão preparou para que andêssemos nelas. Efésios 2:10. Ajudar o próximo é uma marca de caráter cristão que nunca pode ser esquecida na igreja. Quando a igreja é solidária, seu testemunho fala mais que sua pregação. Deus quer uma igreja solidária. Sexta, ativa. Versículo 46. Diariamente perseverar unânimes. Os cristãos primitivos não procuravam a igreja só quando precisava de um socorro. Sua busca era constante e perseverante. A qualquer dia ou hora era possível encontrar cristãos orando, pregando e fazendo a obra de Deus. Contudo, isso não era ativismo religioso, que é um excesso de programações, reuniões e ensaios. As atividades da igreja primitiva eram oração, adoração, evangelização e ajuda ao próximo. Sua luta era tão grande que não conseguiam parar de buscar a Deus. Isso mostra que a igreja não pode parar ou limitar a atividades corriqueiras. O nível de comprometimento de cada cristão era muito mais alto ao ponto que todos faziam sua parte no reino de Deus. Infelizmente, existem hoje muitos cristãos normais ou inativos que não estão exercendo seu papel na igreja. Deus quer uma igreja ativa. Sétima, missionária. Versículo 46. No templo, partiu o pão de casa em casa. Os limites da igreja primitiva iam muito além do que 4 paredes de um templo. Ele se reunia nas casas, ruas e onde fosse preciso. Com a perseguição que enfrentaram, os cristãos foram dispersos para vários lugares e por onde estivessem, levavam sua fé. Atos capítulo 8, 1. A igreja não pode estar reunida ao local de reuniões chamado templo. É necessário levar o povo para a rua, visitar e evangelizar, cumprindo o mandado missionário de Jesus, que é ide, Mateus 28, 20.
Uma igreja que não sai das quatro paredes se torna uma instituição, um clube social apenas. É lá fora que estão os perdidos, então é para lá que devemos ir. Quando a igreja cumpre sua missão, seus problemas são pequenos diante de seus desafios, bem como do amor que fortalece. Deus quer uma igreja missionária. Oitava, alegre. Versículo 46c. Tomavam suas refeições com alegria. A alegria da igreja primitiva era contagiante, mesmo diante das dificuldades que enfrentavam. Como as perseguições, o povo mostrava sua alegria em servir a Deus o tempo todo. Com certeza, isso é obra do Espírito Santo, que é conselheiro e consolador. João 14:16. Quando viam alguém sendo salvo, se alegravam como os anjos no céu. Lucas 15:10. E quando um doente era curado, saltava de alegria diante do Senhor. Tudo na igreja deve ser feito com alegria, pois devemos servir ao Senhor com alegria. Salmo 100, versículo 2. Esta alegria não é circunstancial e nem vem de nós mesmos, mas é fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. O ambiente da igreja não pode ser tão rígido ao ponto de não haver alegria no meio do povo. Quem vai ao culto deve sair de lá radiante da alegria que fortalece. Neemias 8:10. Deus quer uma igreja alegre. Nona, simples. Versículo 46d. Singeleza de coração. O povo da igreja primitiva era formado por pessoas simples, mesmo que no meio da igreja houvesse homens como Nicodemos e José de Arimateia, que eram ricos, ou Lucas e Paulo, que eram homens muito cultos. Na igreja todos eram irmãos e a simplicidade predominava sobre sua diferença. Na verdade, eles eram simples porque eram parecidos com Jesus. O próprio Deus, quando veio ao mundo, não quis ser diferente ou maior que o homem. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. Mas o homem, muitas vezes, quer ser maior que o seu próximo, pensando ser um Deus. Clericalismo trouxe muito aparato e hierarquias para as igrejas, distanciando as pessoas por diferenças sociais ou religiosas. Na igreja é preciso haver simplicidade suficiente para um irmão olhar para o outro e abraçar sem qualquer malícia ou dúvida. Deus quer uma igreja simples. Décima, adoradora. Versículo 47a. Louvando a Deus. O louvor dos cristãos primitivos era constante. Sua própria vida era um tributo de louvor a Deus. Vários testemunhos de historiadores contam que vários mártires morreram louvando ao Senhor. O ambiente de seu culto era um clima de adoração. Não havia espetáculos ou apresentações de pessoas famosas, mas o nome de Jesus era sempre exaltado. Quando a igreja se reúne, deve ser em atitude de louvor, de maneira que todos vejam, saibam e sintam a presença de Deus.
Fomos criados para adorar a Deus e quando descobrimos isso, não podemos fazer outra coisa senão render-lhe a adoração em espírito e em verdade. João 4:24. Deus quer uma igreja adoradora. 11ª, simpática. Versículo 47b, contando com a simpatia de todo o povo. Outra característica da igreja primitiva era simpatia. Certamente isso era o fruto de todas as outras marcas já citadas. Mas o povo era simpático e tinha boa fama na sociedade. A acolhida que prestavam a quem se aproximava, bem como seu testemunho era diferencial de qualquer outro grupo religioso. A igreja deve ser acolhedora para quem chega e tratar todos com simpatia. Na evangelização é necessário muita simpatia para tratar as pessoas sem querer discutir religião, mas apenas deixar a mensagem de paz do Evangelho. É preciso tomar alguns cuidados, como o excesso de barulho e principalmente o testemunho, para que não se tornar uma igreja antipática com a comunidade ao seu redor. Deus quer uma igreja simpática. 12ª e última, versículo 47c. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O crescimento da igreja primitiva era constante e natural. Todos os dias, várias vidas se ajuntavam ao povo de Deus. Esse crescimento não era apenas numérico, mas acima de tudo em espiritualidade e fé. Cada dia se tornava mais sábios e experientes, bem como ganhava mais pessoas para Jesus. Além disso, a expansão territorial avançava cada vez mais longe, alcançando outros povos. Estima-se que o crescimento da igreja primitiva tenha sido em mais de 1100% em um curto período de tempo. Hoje se fala muito em crescimento da igreja, criando-se estratégias para aumentar o número de membros das igrejas. Contudo, quando a igreja tem as características citadas acima, o seu crescimento é inevitável. Como um restaurante de qualidade atrai muitos clientes, uma boa igreja também vive cheia. Então, mais que técnica e estratégica, é preciso buscar ser uma igreja verdadeiramente cristã. Deus quer que a igreja cresça. Lembre, você é a igreja. Conclusão. Não pense que tudo que foi falado serve para a sua denominação ou liderança. Isso se aplica a você, porque você mesmo aí é a igreja. Muito mais que uma estrutura ou uma instituição. A igreja são as pessoas. Não podemos ser perfeccionistas com os outros, deixando de reconhecer nossos erros, vendo um cisco no olho do irmão e com uma trave no seu próprio olho. Mateus 7,5. Para que a igreja se aperfeiçoe a cada dia, é necessário ser perseverante, temer a Deus, viver em comunhão, buscar milagres, estar sempre unidos, trabalhar ativamente, ser solidários com o próximo, fazer missão,
viver em simplicidade e alegria, sempre louvando a Deus e além de cuidar do testemunho. A igreja ainda não está perfeita, mas Jesus quer nos melhorar a cada dia, preparando para levar o seu povo. Deixe Deus aperfeiçoar a sua vida como igreja. Amém? A palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa oportunidade, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Somos a igreja e queremos, Senhor, ser uma igreja imitadora da igreja primitiva. Ó Senhor, agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.